Santa Catarina para a ilha de Trocadilha. Boa noite, de novo, todas e todos. É um prazer estar aqui coordenando essa mesa sobre a Lava Jato, finalmente passada a limpo. É uma honra estar aqui, quero agradecer, Dieter, pelo convite para participar dessa mesa ainda só aqui na coordenação. E já dando início, vou passar primeiro a palavra. Primeiro eu passo a palavra para o Jacinto, ou vou apresentar o Jacinto, que o Jacinto vai apresentar, por sua vez, um vídeo antes de fazer a sua apresentação. Então, Jacinto Coutinho, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela Universidade degli Studi di Roma, La Sapienza, professor titular aposentado de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Damas e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Univel. É advogado associado da Miranda Coutinho Carvalho e Advogados. É um prazer, professor, tê-lo aqui conosco. Imagino que primeiro... Você vai falar agora? Então, com a palavra. Boa noite a todos. O tempo é muito breve e nós temos algumas coisas que precisamos dizer ou discutir. Eu queria, claro, agradecer ao Maurício, Xixo, e dizer da importância de um evento assim. Não deixar a coisa morrer. Então, é demais que a gente esteja aqui, e agradeço a Mariângela, querida, ao Pier Paulo, ao Lênio, para poder compartilhar essa mesa. O que eu queria dizer sobre a Lava Jato, e num período desse, é muito pouco. Mas tem um tema que eu imaginei que talvez nem os administrativistas trouxessem, que é um tema que está diretamente vinculado com o que nós provamos lá no processo, e como se fala muito da Lava Jato e não se conhece do processo, talvez fosse o caso de mostrar. Semana passada, o ex-juiz, inominável, como diz o Nélio, o ex-juiz postou a seguinte coisa no, não sei o que deve ser esse troço, talvez um Facebook, eu não sei, que eu não tenho. Ele disse: a Itaipu, sob o comando do PT, voltou a patrocinar com recursos públicos convescotes para o meio jurídico. Pior do que isso, patrocina eventos ideológicos para reforçar as narrativas mentirosas do PT, segundo o qual a Petrobras não foi roubada. Não. Só o fato de ele dizer isso é um pouco a negativa de que o Flávio falou, não é? Só ele dizer isso é porque é exatamente disso que se trata. Então, era isso que eu queria, bem rapidamente, tentar mostrar. E o vídeo, naturalmente, é um vídeo de uma audiência de alguém que meteu uma pedra de cal em cima desse assunto. Agora, vejam, a frase dessa operação, olhando para o Moro, é uma famosa frase que está lá no filme aquele, O Advogado do Diabo, não é? Vanity, my favorite thing. Essa é a frase. Eu, várias vezes, na reunião dos advogados, nós tínhamos um pool com 4 escritórios, Telhada, Breda, nós, Cal Garcia. Várias vezes eu disse isso. Esse negócio só vai despencar quando ele cair pela própria perna da vaidade dele. É a vaidade dele que vai fazer com que ele tropece. Sem isso não vai acontecer. Se ele não fosse tão vaidoso como ele era, ele seria ministro do Supremo hoje, nós não estaríamos aqui. E mais, Nélio, tem muita gente da gente que ia estar lá grudada com ele. Não só porque foi fazer delação, coisa do gênero.
porque é muito interessante demais estar agarrado nos ministros do Supremo. Então, a coisa começa por aqui, porque a avaliação, eu que não sou muito filósofo, sou um pouco psicanalista, começa e deve começar desse jeito. A segunda coisa, desculpe, tem que ser breve, porque é breve, mas... Segunda coisa, de fato, a Petrobras não foi roubada, mas eles insistiram demais dentro do processo, eles forçaram demais a barra dentro do processo por uma razão primária. Não sei se foi ele, o ex, ou algum gênio, porque no Brasil tem um gênio que dá um palpite, um gênio que disse para eles, a Petrobras, vão lá nos Estados Unidos e digam que vocês foram roubados pelos empresários. Isso virou a defesa da Petrobras lá. Só depois de um acordo com a SEC, eles meteram 5 bilhões. 5 bilhões eles meteram para tapar o buraco. Dessa estratégia imbecil, porque isso é uma estratégia imbecil, sem averiguar do que se passou, você dizer que foi roubado, mas era necessário sustentar. Eu me lembro de ter ido ao TRE fazer uma sustentação e passar 10 minutos da minha sustentação dizendo o que esse advogado está dizendo, e que Deus o tenha, naturalmente, mas o que esse advogado está dizendo, o que esse advogado... Leu, Xixo, porra, colega. O que esse advogado está dizendo, olha, é alguma coisa que não faz sentido, de fato, porque o problema não é só um problema de salvar o pelo da Petrobras. Isso precisaria ser dito com todas as letras. Agora, se é assim, a parte do esforço foi, podia ler para vocês, são 95 folhas de apelação, e que Nélio começa desde o primeiro habeas corpus de competência, quando de Bucacá e quando nós discutimos sobre isso, para poder trabalhar nesse ponto. Daí até tudo o que foi na estrutura, são 18 argumentos, sem muita resposta, diga de passagem. Mas, de qualquer maneira, o ponto-chave aqui é mostrar que a Petrobras não foi roubada. E isso está lá dentro. Isso está lá de dentro do processo. Agora, percebam o seguinte, eu não sei se os administrativistas que tiveram aqui falaram disso. A Petrobras tem uma lei própria de licitação dela, para ela. Ela faz licitação assim. E ela faz licitação convidando de um booking que eles têm empresas que podem participar. Ou seja, não é uma licitação aberta, são aquelas que estão lá, porque são aquelas que têm uma prévia investigação da técnica que detém para poder elaborar os projetos que estão estabelecidos. Não é por outro motivo que, massacradas as empresas nacionais, agora ganhou uma empresa chinesa um projeto de bilhões e bilhões de dólares. Todo mundo viu isso. Então, a ideia é simples em relação à Petrobras. Como os projetos são muito grandes, a Petrobras tem um departamento interno que faz um espelho daquilo que as empresas apresentam. E como que se mede que vai apresentar pelas empresas? Pelo espelho que se faz. Qual é o dilema para as empresas em relação a esse espelho? Às vezes as empresas cotam a mais, às vezes as empresas cotam a menos do que está lá no projeto que a própria Petrobras fez. Mas qual é a grande dificuldade? O sujeito que comandava esse negócio, que tinha com ele, trabalhando à disposição dele, numa sala fechada, lacrada, da qual nem a presidente da Petrobras tinha a chave, o sujeito é inexpugnável. E eu estou dizendo isso não porque eu disse. Da Graça Foster ao Marcelo Odebrecht, todo mundo disse isso. Não tem conversa com o sujeito, ponto. Ninguém conseguia chegar no cara, falar do cara, nada, não tinha jeito. Foram todos obrigados a reconhecer que o projeto que vinha deles e que servia de baliza para negociar depois com quem ganhasse a licitação, o projeto esse era a cara da própria licitação, sem esquema. Claro que havia uma variação de preço. Essa variação de preço é tomada em função de uma entidade internacional que cota esse tipo de licitação. Mais 20 menos 15. Teve licitação da Petrobras que estava abaixo dos 15, eles não fizeram. E depois que a empresa ganhava, eles sentavam
para discutir com a empresa, com o consórcio, para discutir os pontos específicos de dentro daquilo, que são 1.200 itens, mais ou menos, para discutir ponto por ponto naqueles em que, no espelho da Petrobras, era mais barato do que o da empresa. E a empresa tinha que justificar a razão pelo qual... a razão pelo qual... Ô, Mancha! Vamos ver se troca o tempo. Ó. Vai ver, né? Não, tá bom. O que eu não quero é cair aqui, velho. O que eu estava falando? Eu estava tão concentrado. Claro, ganhou, não acabou a licitação. Teve licitação que eles ficaram 1 ano negociando, batendo item. Aqui, vocês cotaram parafuso X, aqui tem parafuso X mais Y. Havia possibilidade de navegar? Havia. Havia possibilidade de... Havia, nunca fora do padrão. Nunca fora do padrão. Isso fez com que as licitações da Petrobras, dito por todo mundo, não é dito pela gente, não, nem pelos nossos clientes, dito, não é verdade, Cacai. Todo mundo disse isso, todo mundo disse isso. Além de dizer mais um monte de coisa, dentre elas que se não falavam, se não nos níveis, e de consequência, tipo, com o Lula nunca falaram, por exemplo. Só falava gente lá do top e nunca se disse nada. Eu nunca soube nenhuma. E o meu cliente foi decisivo nisso. Tanto que nós fomos embora na hora do, né, Nélio? Na hora do acordo, nós vazamos também. Mas, de qualquer maneira, nem ele disse. Tanto que eu não sabia do que ele disse depois. Não sei de onde veio, mas foi disso que se tratou. De qualquer maneira, vejam, não tinha jeito de garfear a Petrobras por aí. E, de consequência, ninguém roubou da Petrobras. Bom, e de onde era aquele montoeira de dinheiro? Eles acertaram que do que eles pagariam quando a obra fosse apresentada, 0,5%, 1%, se falou até em 3%, seria devolvido para interpostas pessoas que os partidos tinham designado e que foram para cima deles para poder abastecer os cofres dos partidos. Mas daí a você dizer que o dinheiro que eles recebiam e devolviam em forma de bichuleco, como eles disseram, né? Que aquele dinheiro saiu da Petrobras, aqui, ó. As empresas que resolveram bancar um jogo com medo de serem tiradas do booking, com medo de sair de lá. E isso é a história das empresas. Então, vejam, é disso que se trata. Foi isso que foi provado. Mas é tão forte isso que o cara vem agora, olhando o que estamos fazendo aqui, para dizer, essa gente que diz que a Petrobras não foi roubada. Esse sujeito que comandava esse negócio, que chama Sérgio Arantes, ele não é um santo, não deve ser um santo, mas está próximo. Porque esse cara é impossível que todo mundo diga a mesma coisa do sujeito. Todo mundo. Mantido lá a ferro e fogo. Tanto é verdadeiro que eu vou passar aí o depoimento dele para vocês verem que depois de tudo que ele é arrecadado, sem querer meter o cara lá, muito a contragosto, ele foi obrigado a ouvir o cara e foi para cima do cara. Vejam o que o cara fez com ele e o que o cara disse. Eu estou falando tudo isso e vim aqui para dizer, dentre outras coisas, que é preciso, de fato, sustentar que a Petrobras não foi quebrada. A Petrobras não foi roubada. Isso muda muita coisa, hein? Muita coisa. Na parte da estrutura penal e, claro, muda muita coisa daquilo que eles faziam gratuitamente. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Se tivesse tempo, viria para dentro para mostrar o que se passou com ele em relação aos outros pontos e por quê é tão débil a estrutura do processo. Tanto é verdadeiro que nós muitas vezes conversamos dizendo que ele ia quebrar quando alguém sério bancasse o jogo, por qualquer motivo que fosse. E, claro, é preciso dizer da resistência de muitos advogados que ficaram lá o tempo inteiro. Nós até fomos ameaçados na porta do tribunal.
me conhece sabe que eu ia morrer, né? Mas não iam passar por cima de mim lá. Em todos os casos, viver aquilo é alguma coisa que chama atenção. Entendeu? Então, bravo. Então, nessa ação penal 508-33-7605, depoimento do senhor Sérgio dos Santos Arantes, isso? Isso. Senhor Sérgio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei. Se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. As perguntas da defesa, então? Sérgio Costa? Não, Sérgio Santos Sérgio Arantes. dos Santos Arantes. Boa tarde, senhor Sérgio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Queria que o senhor descrevesse a sua profissão, o que o senhor faz, quanto tempo trabalha na Petrobras, sua experiência. Eu sou engenheiro de equipamentos, tenho 36 anos de empresa, comecei minha carreira no grupo executivo da Bacia de Campos, desenvolvimento da Bacia de Campos, as 7 primeiras plataformas, em 78, ficando lá até 83, depois de 83 fui para o departamento de produção, fiquei mais 3 anos, basicamente, e depois fui para a área de engenharia, né? Sempre na atividade de planejamento, controle e orçamento. E hoje, atualmente, passei pelo Gasoduto Bolívia Brasil também, como, no caso, função de gerente de orçamento. E em 99 eu fui convidado para ocupar o cargo de gerente de estimativa de custos e prazos para reestruturar essa área que estava meio parada. E permaneci lá por 13 anos, saindo em 2012. Hoje, atualmente, eu sou assistente do gerente executivo de empreendimentos submarinos. O senhor participou da estimativa de custos da Renest e da Repar? Eu era o gerente da área, eu não fazia as estimativas diretamente, porque eram muitas estimativas, eu gerenciava a área, participei de todas elas, tanto da Repar quanto da Renest. Da comissão de licitação, de alguma delas o senhor participou? Não. A parte de engenharia de custos é uma parte separada e nós não podemos participar de nenhuma comissão de licitação por força para a gente ter a liberdade de poder orçar sem saber quais são as empresas que estão participando do certame. O senhor falou para ter essa liberdade, era como se fosse mas é institucional, é procedimental dentro da empresa. Para ser, por exemplo, compartimento estanques, para haver separação mesmo? É uma área que tem característica de sigilo e confidencialidade. É uma característica dela? Procedimento, é uma característica da empresa. Como que se faz para garantir esse sigilo, essa confidencialidade? Existem procedimentos para isso? Tem vários procedimentos, tem normas internas da empresa e todas as licitações a gente não fica sabendo quais são as empresas que participam do certame, né? Nós recebemos o planejamento de obra feito pelos empreendimentos e nós geramos preço. É uma equipe multidisciplinar, tem pessoa para cada disciplina da engenharia e ninguém fica sabendo o valor final. Isso é fechado numa reunião final de esclarecimento de premissas apenas. Após isso, a gente fecha o orçamento e dentro de um período de 24 horas até a data o horário de recebimento das propostas, a gente formaliza o preço final, lacra no envelope, passa num relógio datador para garantir que nós fechamos a licitação, a estimativa da licitação antes do recebimento das propostas. Isso é lacrado e entregue, no caso, ao empreendimento, a comissão de licitação, que por normativo interno da engenharia, ele só pode abrir esse envelope da estimativa de custo após o recebimento das propostas. Essa compilação era fruto do trabalho de quantas pessoas aproximadamente?
Na época que eu estava gerenciando, eram cerca de 84 pessoas que tinha sobre a minha gerência. Então, cada um fazia uma parte. Quem era especializado em civil montava a parte civil, tinha uma parte de precificação de materiais e equipamentos, que eram retiradas as informações do banco de dados da Petrobras, que a gente mantinha sempre, procurava manter sempre a valores de mercado, porque você tinha sempre que estar atualizando. Tinha a parte de tributação, que também era feita, a parte de elétrica, instrumentação, e isso é um banco de dados grande com dados de materiais e equipamentos. Essas 84 pessoas aproximadamente eram divididas em equipes, de acordo com a especialidade? Não, conforme a especialidade. Tinha uns que eram especializados em civil, outros que para precificação de materiais e equipamentos, técnicos e engenheiros, e outros de elétrica, né, que a especialidade de formação elétrica, outros de instrumentação, de mecânica, para gerar preços de equipamentos, né, que nós fazíamos também a montagem dos valores dos equipamentos. Essas equipes se comunicavam entre elas nessa formação de preços? Não dá para comunicar, que são muitos itens. Uma estimativa dessa para licitação, às vezes tinha uma época que chegavam a ter até 100 planilhas linkadas. E muitos itens, são milhares de itens, às vezes até 10 mil itens que você tem que precificar. É muito difícil, é um trabalho corrido ao longo de 3, 4 meses, que é o período exatamente da cotação das propostas. O senhor tinha o domínio sobre esses valores enquanto eles iam sendo formados, ou isso só no final acontecia? Não, só no final que acontecia, porque é um trabalho que demorava muito tempo. Você tinha que, às vezes, pesquisar preços de equipamento que não tinha, levantar preços de equipamento de montagem, uma série de coisas. Tem todo um planejamento que era feito, mandava os histogramas de mão de obra, o empreendimento mandava para a gente de mão de obra direta e indireta. É um trabalho técnico, puramente técnico. Esse, basicamente, é o que o senhor poderia ter resumido como procedimento de estimativa, correto? Que o senhor acabou de descrever. Procedimento de estimativa. Perfeito. O senhor disse que não se misturavam a parte do senhor, a equipe do senhor, e a parte da comissão de licitação. Quando que a comissão, então, tinha acesso a essa estimativa? A comissão já respondeu, né, doutor? Que enviava envelope, depois recebia as propostas, depois eu tinha autorização para abrir. Isso. Esse conhecimento, então, era na abertura do envelope? Perfeito. Antes disso? Não tinha conhecimento. O senhor atesta isso? Atesto. Era o procedimento da empresa. Existiam limites para análise da aceitação? As empresas ofereciam propostas, correto? Correto. Existiam limites para análise dessas propostas, de aceitabilidade dessas propostas? Sim, claro. O senhor poderia descrever esses limites? Posso. A Petrobras segue procedimento internacional reconhecidamente, tá certo? Ela é associada do ISEC, ou ISEC em inglês, que é o Conselho Internacional de Engenharia de Custos, da qual nós fazemos parte, né, os profissionais da área. Abaixo desse conselho tem as associações, que é a ACE, né, internacional também. No Brasil nós temos a sede agora em São Paulo, né, que é uma das regionais, e temos também internamente aqui no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, né? Esse instituto também é associado ao ISEC. E isso é feito da seguinte forma: eles emitem procedimentos ou práticas recomendadas em engenharia de custo. Essas práticas recomendadas são praticadas por todas as empresas associadas da coisa mundialmente. Então, todo procedimento que a Petrobras tem, inclusive, na sua sistemática de avaliação de projetos de investimento, seguem através de classes de projeto, né? A classe 5 é a classe, vamos dizer assim, de menos refinamento. É quando você tem a intenção de fazer um determinado investimento. Então, tem uma faixa referencial que é relacionada à maturidade do projeto. Então, essa vamos dizer assim, a classe 5, mas é a classe com menos apuração técnica do projeto. E essa classe, por exemplo, você pode ter uma variação de preço, porque a estimativa de custo não é um valor determinístico, é um valor probabilístico.
Então, ela pode variar de menos 50 a mais 100 de variação. Passando para a classe um pouco mais apurada, que é a classe 4, e aí a classe 4 ela está ligada na empresa exatamente à fase 1 de projeto, que é a fase de estudos e projeto. Essa classe 4 ela tem outro tipo de maturidade que ela pode variar os valores, aí você já tem um refinamento um pouco maior do projeto, aí você tem uma variação de menos 30 a mais 50 na variação da estimativa. Aí vai descendo classe 3, aí a classe já do projeto conceitual. Ela pode variar de menos 20 a mais 30, que seria a fase 2, que a gente chama de avaliação de projetos de investimento. Baixando essa classe, ou seja, vai para a classe 2 ou FEL 3, ou fase 3, que seria a classe de projeto básico. Nessa classe de projeto básico é onde mais ou menos se situa as contratações de investimento da Petrobras. Ela varia de menos 20, de menos 15 a mais 20%. E tem uma classe, que vamos dizer assim, que é a classe mais apurada, que a gente considera projeto concluído, e mesmo assim tem uma variação, que seria a classe 1, que ela varia de menos 5 a mais 10, ainda tem uma contingência de 3% aí entre as faixas. No caso da Renest, em qual estágio foi realizada a licitação, foi lançada a licitação? Todas as licitações da Renest foram contratadas, as estimativas foram feitas para a contratação do investimento na classe, na fase 3, ou seja, classe 2. De menos 15 a mais 20%. Menos 15 mais 20. Isso é internacionalmente aceito. O senhor chegou a acompanhar, eu sei que o senhor disse que era estanque, mas o senhor chegou a acompanhar as propostas apresentadas na licitação? Nós só tomamos conhecimento das propostas, dos valores das propostas, após a abertura dos envelopes, que era quem tomava conhecimento, na realidade, era a comissão de licitação. Então, eles pediam apoio, né, à nossa área, que é especializada, para avaliar se vamos dizer assim, a formação de preço das propostas, através da demonstrativa de formação de preço, que é um documento oficial da empresa, previsto inclusive no Manual Petrobras de Contratação e na própria Lei 2745, Decreto 2745. Como que é feita a análise desse demonstrativo de formação de preços pela equipe do senhor? A análise demonstrativa de formação de preços, a demonstração de preços, a demonstrativa de formação de preços, ao longo dos anos, ele foi sofrendo melhorias, apuro e mais detalhe, de modo a que a gente pudesse comparar o que nós fizemos em termos de estimativa com a formação de preço das propostas. Então, ela é aberta em mão de obra direta, mão de obra indireta, materiais de consumo, materiais de construção e montagem, serviços que eram subcontratados, subempreitados, formação de custos de materiais que contemplavam o contrato, por exemplo, as empresas tinham uma série de materiais que tinham que fornecer para a Petrobras dentro do contrato EPC, da mesma forma que equipamentos. Então, a gente fazia toda essa comparação de índices, tá, por disciplina, de indicativos de preço por disciplina, e voltava para o empreendimento dizendo assim, ó, esse preço está muito alto, esse preço está bom, etc. E tal. E com isso, a comissão, a gente não tinha contato com as empresas, a comissão passava a negociar os preços formados pela empresa ou pelo consórcio. O senhor poderia afirmar, então, que eram parâmetros que eram fornecidos para a comissão de licitação da negociação? Perfeito. Parâmetros objetivos. Objetivos. E esses parâmetros objetivos que o senhor fornecia, eles demoravam quanto tempo para ser formulados? Nós analisávamos, variava muito, tá certo? Porque a gente tinha que fazer uma análise bastante detalhada e precisar, assim, o prazo depende muito do contrato. Quando o contrato era muito grande, tinha muita coisa para analisar. Então, devia demorar, em média, aí, de uma semana, 2 semanas, até 3 semanas, não sei.
porque também a comissão tinha que ficar, tinha um prazo para negociar o processo, né? Qualificação técnica da sua equipe em geral, o senhor poderia dizer? E nós temos técnicos de formação, muitos engenheiros, como eu falei, engenheiros eletricistas, mecânicos de instrumentação, civil, em todas as especialidades. Especializados em construção e montagem também. O senhor disse que, de certa forma, acabou acompanhando essa negociação, ainda que à distância. Não é acompanhar a negociação. A gente emitia análise sobre o DFP e devolvia para a comissão de licitação. E o senhor chegava... Quem negociava eram eles. Nós não poderíamos participar nunca aqui. Só pode participar das reuniões quem é da comissão de licitação. Vou fazer uma pergunta mais objetiva. Depois disso, o senhor tinha conhecimento do que acontecia nessa negociação? Se os preços baixavam, se os preços aumentavam, se os preços eram anotados? Não, eles faziam uma avaliação técnica dos quantitativos apresentados pela empresa, tá certo? E depois passavam para a análise de preços em si. Essa análise de preços era discutida com as licitantes? Eu acredito que sim, eu não sei, não participava. O senhor saberia se existiam negociações? Como eu disse, eu não participava da comissão, eu não sei. No processo da empresa, fica tudo registrado. O senhor não sabe, então, quais seriam os resultados dessa negociação? Não. Ou se os parâmetros foram obedecidos pela comissão de licitação? Também não sei te informar. O senhor tem conhecimento de alguma modificação nos editais e contratos da Renest? Daqueles originais, se houve alguma modificação? Não, o que acontecia é o seguinte, nós fazíamos as estimativas em função quando nós éramos demandados, né? A gente não sabia como se procedia lá, se a licitação teve êxito, se não teve. Então, quando não tinha êxito, cancelava, tá certo? Dentro dos procedimentos da empresa, e depois vinha uma outra licitação. Outra licitação, teoricamente, tem que ter uma modificação de escopo pelos procedimentos da empresa e contratar outras empresas, pelo menos chamar um número mínimo, né? É assim que é o procedimento contratual da empresa. No caso de aditivos, as comissões que negociavam os aditivos também remetiam para o senhor para fazer parâmetros? Devido à quantidade muito grande de estimativa, porque nós tínhamos que fazer estimativa tanto para avaliação de investimento quanto estimativa de contratação, com aquele quantidade de processos contratuais e o plano de investimento da empresa, praticamente não dava. Teve um ano que nós tivemos que fazer cerca de 450 estimativas. Então, aditivo, a gente não fazia avaliação de aditivo. Retornando ao demonstrativo de formação de preços, alguma vez o senhor foi solicitado ao senhor, diretamente ou indiretamente, que fosse mais benevolente na análise dessa DFP? Não entendi a pergunta. De que não se analisasse tão criteriosamente o demonstrativo de formação de preços? Não, isso não existia, nunca existiu, nem poderia existir, porque eu não admitiria, dentro do meu trabalho, da minha gerência, nenhuma forma de pressão, nesse sentido. A gente cumpria a nossa obrigação técnica com relação à empresa. Soube de alguém da sua equipe? Também não. Não. O senhor poderia considerar a sua equipe blindada nesse sentido, pelo que eu entendi? Blindada, porque nós ficávamos segregados numa área sem acesso. Só entrava na área quem tinha o crachá liberado lá para poder entrar. Isso era um normativo da segurança empresarial, estipulado, inclusive, através de um acórdão do próprio TCU. O senhor conhece, eu vou pedir agora, excelência, para ele olhar só a título de encerramento e saber se ele conhece algum dos réus nossos. Talvez pelos nomes não seria mais apropriado, então? Pode ser. Agenor Medeiros. Não conheço. Aliás, posso fazer um adendo? Nós não temos contato nenhum com fornecedor ou com um empreiteiro, exceto quando a gente participava, eu era convidado para
participar de alguma reunião lá de técnica profissional. Fora isso, a gente não tinha contato, não sabia quais são as empresas, nem contato com nenhum. Perfeito. Mais alguma pergunta? Só isso, excelência. Satisfeito. Dos demais, tem perguntas? Ministério Público. Sem pergunta, obrigado. Esclarecimento só do juízo aqui muito rapidamente. Pois não. Nessas licitações da Renest, em que houve licitações que foram sucessivas, rebide, por conta de não ter sido alcançado o preço desejável, havia uma revisão das estimativas do preço? Só tiveram, no caso, teve revisão na UDA, se não me engano, e no HDT. Mas essa revisão foi revisão só na segunda licitação. E a revisão foi para abaixar o preço. Na UDA abaixou 16 milhões na estimativa e no HDT 26 milhões. Por quê? Foi detectado que tinha, como nós trabalhávamos com muitas planilhas, foi detectado um probleminha de um link lá. Tá? E com isso abaixou o preço. Então, no preço da segunda licitação, no tal do rebide, houve a estimativa da Petrobras baixou, então? Baixou. No caso aqui da Compar, da Repar, há uma referência no processo, folha 47 em diante, que para a montar licitação do ISBL da carteira de gasolina e UGHE-HDT da carteira de coque, refinaria Getúlio Vargas, Repar. Certo. Há uma referência do Ministério Público, são os dados aqui que estão na denúncia, que houve uma estimativa da Petrobras de um valor de 1.475 milhões. Isso, E aí é o alguns valor valores, referencial. Isso. valor referencial, né? No entanto, na licitação houve a menor proposta que, segundo a denúncia, teria sido de 2.079 milhões. E a contratação no final, por negociação direta, ficou em 1.821 milhões. Isso, O dentro da, consórcio faixa Compar. dentro da faixa de aceitabilidade dos 20%. Né? E como eu falei, a gente não participava da comissão. Eu soube que veio com preço excessivo e depois, procedimentalmente, dentro da empresa, passou-se através da autorização da diretoria, passou-se a negociação direta. Isso porque a gente trabalhava para o empreendimento. Né? O preço inicial aqui foi a estimativa foi de 1.475. Isso. Mais 20%. Estaria dentro? Estaria dentro. 1.821 estaria dentro? Dá um pouquinho acima, daria 1.800 e qualquer coisa. O limite superior de aceitabilidade. O senhor chegou a acompanhar esse caso em especial? Não, se recorda dele? Porque faz muito tempo, né? Eu saí de lá em 2012. Mas eu acompanhei sim, porque a gente auxiliava na análise exatamente da formulação do preço da empresa. Né? Mas deve ter ficado dentro da faixa, porque se não ficasse dentro da faixa de aceitabilidade, não seria contratado. Essa é a regra da empresa. E era aceitável ficar um pouco acima dos 20%, eventualmente? Não. Pelo procedimento da empresa, não. Mas eu não posso falar sobre isso, que eu não faço parte de comissão de licitação. A matemática do juiz é terrível, né? Mas me parece que está um pouco acima de 20%. Não, deixa eu fazer aqui o... Posso dizer. Sim, eu tenho que fazer conta, eu não me lembro. Olha aqui, a estimativa foi 1.475 milhões. 147 seria o 10%, 20%, então seria, vamos arredondar para 300. Mas parece que nesse valor tinha mais um valor relativo a um item de ressarcimento de chuvas e que eu não me lembro o valor exato. Né? Isso tem que ser somado ao final. Joga os 20% em cima disso, certo. E soma isso, que é uma parcela fixa. Então teria mais um dado então aqui. Na verdade esses valores eu não. Sim, eu estou baseando na informação da denúncia aqui. Mas enfim, era só esse esclarecimento então. Então pode interromper. Bom,
só para terminar, eu sabia que ia ser um tanto cansativo, mas achei que um evento como esse precisaria de alguma coisa que fosse provado. Tivesse lá para você ir para a rua e dizer: não roubaram da Petrobras. Ou seja, o problema econômico da Petrobras tem outro nível, tem outro lugar, tem outro buraco. Não é esse. Não foi esse. Não foi esse. Isso leva a gente a pensar naquilo que na primeira semana o Tavares disse e que o Telhado insistia tanto. Esse negócio está direcionado para acabar com as empreiteiras nacionais. Eles querem quebrar a empreiteira nacional. Isso girou para a estrutura política, quer dizer, eles vão... Nós vamos de falar disso, né? Tem alguma coisa além disso, e tinha mesmo, que era o projeto político que a gente não conseguia capturar no início, mas que depois ficou muito claro. Esse depoimento aí de uma pessoa da qual todos, quando eu digo todos, são todos. Porque, por exemplo, na hora de tirar alguém de dentro, na hora de tirar o Paulo Roberto Costa, na hora de tirar o Paulo Roberto, o presidente da República tentou 1 ano, não conseguiu. Dito pela presidente da Petrobras. O presidente da República não conseguiu tirar, ficou 1 ano dando. E depois ele fez a substituição, porque ela não conseguiu tirar. Mas desse sujeito, ninguém disse um pio. Significa dizer todo mundo. Então é impressionante você ver os interrogatórios, todos eles. Todos isso. Naquele cara não tinha conversa. E aí o parâmetro da Petrobras era o parâmetro que guiava as licitações. Quem roubou da Petrobras? Ou não era o processo dos Estados Unidos que eles estavam sustentando? Por que dói no sujeito a questão do não roubar da Petrobras? Que é o que ficou provado agora. Não se ter roubado da Petrobras, eu estou dizendo isso para poder terminar, implica numa série de consequências penais na lavagem de dinheiro, na quadrilha, na organização. Assim, uma enorme gama de fatores penais que estão aí metidos. Não vou nem falar da questão processual. Então, desculpe o tempo, meu amigo, mas eu achei que era necessário não vim só falar, mas vim aqui dizer, olha, não sou eu que estou falando, é o cara do qual todo mundo disse que não tinha esquema. Porque isso quebra o argumento, é isso que vai quebrar o argumento. Eu espero, sinceramente, que a gente possa seguir pensando nessas coisas, porque essa gente não está morta. Eu espero, sinceramente, que isso nunca mais aconteça, mas a gente nunca sabe nesse país se amanhã não vem a mesma coisa por um outro doido que nem esse. É isso aí. Obrigada, Jacinto. De fato, muito importante trazer os fatos aqui para a gente, para não nos esquecermos, de fato, do que aconteceu e de como as coisas foram mal interpretadas deliberadamente. Eu vou passar a palavra, então, para o Lênio Streck, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Professor titular dos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, professor visitante da Universidade Javeriana, ingressou na carreira do Ministério Público em 1986 e é advogado e sócio do Streck Trindade Advogados Associados. Lênio, você está com a palavra para a sua apresentação. Esse negócio do Lattes é muito chato, né? Eles tiram do Lattes isso, assim, né? Aí embaixo, assim, pesquisa tem isso, né? Enfim. Então,
boa noite. Tentar concatenar tudo isso, é muita informação. Disse o Jacinto que os advogados, assistentes de acusação da Petrobras nunca fizeram uma pergunta e foram lá e entregaram a Petrobras. É a primeira vez que a vítima é multada. Isso é espantoso, não? É uma coisa espantosa, né? Então, quero falar aqui e saudar o Dieter, o Xixo, enfim, que fizeram tudo isso e convidaram a Rosana, a Mariângela, o Pier Paolo, o Jassa, e quero falar também da importância de algumas pessoas, né, como o Fernando Fernandes, que também batalhou muito contra a Lava Jato, o Apio, né, que já esteve aí, me mandou um recado, que agora no final acabou, digamos assim, não entendi até agora por que a Mônica Bergamo botou aquilo na Folha de São Paulo, não entendi, ela que é amiga do Prerro e tal, um monte de gente, e aí passou com um trator em cima do Apio, até agora eu não entendi porque a Mônica fez isso, ela não precisava fazer isso. Essa é uma coisa que me preocupa muito. A Uri também, que batalhou, enfim. E vou fazer uma coisa tipo... O Borges tem um texto sobre o Pierre Menard, que ele copia o Quixote, igualzinho, mas só que é diferente. Então, eu estou fazendo um pouco disso aqui, e trabalhar um pouco, mostrar que como era difícil, né? Um pouco da alegoria da caverna, porque havia um clima assim que uma espécie de véu da ignorância, não no sentido de Rawls, mas um véu da ignorância mesmo, uma idiosfera, né, que poderia se chamar a partir do Barthes, ou um mundo da pseudo-concreticidade, né? Esse é um autor que eu estudei, Karel Kosick, tem um livro chamado Dialética do Concreto. O professor mandou comprar, nós fomos lá na universidade, na livraria, o cara disse assim, a parte da física do concreto é em outro lugar, não é aqui. Nunca esqueça. Então, um pouco disso, um magma de significações, a gente não enxergava. Então, é um pouco do mito da caverna. As sombras são sombras. Aí tu dizia que a Lava Jato era uma fraude e as pessoas ficavam... a família brigava com você porque a Lava Jato era um modo de ser no mundo. Entendeu? Tipo coisa heideggeriana, assim, um modo de ser no mundo. A Lava Jato é o meu desdejar sempre, né? Algo assim, né? Então, como você vai batalhar quando você tem uma foto do Caetano, do Freixo, do Randolfo, junto com o Bretas? Mas a gente está fadado a perder. Como é que nós vamos ganhar no discurso com o Tribunal do Rio de Janeiro, com a toga, todos fazendo homenagem ao Moro? É muito difícil. Então, as sombras são sombras. Como mostrar? Isso e o jornalismo, se tu disser 2 jornalismos discutindo sobre a Lava Jato, chove lá fora. Eles ficavam dizendo uma narrativa e ninguém ia lá fora para botar a mão para ver se chovia mesmo. Porque isso não interessava nem um pouco. O Sardenberg, exatamente, né? Tem um filme, Mariângela, sobre Cacai, que é Os Deuses Devem Estar Loucos, que é o que 2 caras passam com um avião e, de forma irresponsável, um atira uma garrafa de Coca-Cola que cai no meio de uma aldeia de primevos, na nossa concepção, primevo, e eles não sabem o que é, porque eles não têm o nome, né? Apontam com o dedo, né? Como é o mito bíblico, enfim. E um pega como apito, o outro pega como ara, como ralador de batatas. E aí os 2 discutem sobre o sentido daquilo e cai na cabeça do terceiro e diz, é uma arma. Aí entra o cacique e diz, não, isso aqui não dá. Essa coisa nos perturba. Vamos pegar um moleque, corredor, porque o mundo é quadrado. E ele vai levar este objeto para fora do mundo. E nós livramos desse problema. Pois o Sérgio Moro pegou a Constituição, que é um objeto absolutamente estranho na vida dele, e pegou o moleque
que era o Dallagnol, e disse assim: o mundo é quadrado. Como o mundo é quadrado, você vai atirar a Constituição para fora. E ele está correndo até hoje. E pior, ele acredita que o mundo é quadrado. Eu disse para ele, sim, para com esse negócio de 3 instâncias, etc. Porque eu digo para os alunos nas palestras por eles, gente, 3, saber que só existe 2 instâncias salva vidas. Porque se você achar que termina na segunda instância, seu réu está morto. Então, estes caras, farciadamente, estão dizendo isso. Então, Hugo Mercier é um sujeito que fez um livro, acho que só eu e o Hélio Schwartzman que lemos, que é sobre Not Born Yesterday, um livro assim, não nascido ontem. Eu recomendo. Ele faz uma análise sobre 2 tipos de crenças. Você pode acreditar que a Terra é plana. Isso não lhe faz mal, porque se você for buscar a borda do mundo, não vai achar e você não vai cair. É uma crença, como tomar chá vai curar o câncer, algo desse tipo. Agora você pode ter a crença intuitiva, essa que é perigoso. Porque se você acha que Newton era um farsante, Pierre Paul, você não vai ao 10º andar para testar. Essa é a crença intuitiva, mas eles vão. Os 2 e outros da Lava Jato têm crenças intuitivas. Eles testaram até o final. E por isso caíram no 10º andar e não puderam nem dizer que a tese sobre o Newton era uma fraude. Porque eles morreram nesse negócio. Quer dizer, morreram para você, eles estão vivos no nosso coração, diria alguém. Não é verdade? Então, é como personagens. Como é passar limpo a Lava Jato, que é o nosso tema? Passar limpo a Lava Jato é fazer uma epistemologia da Lava Jato. O que é epistemologia? Epistemologia é discutir as condições de possibilidade pelas quais uma coisa é e não é. Desde que Descartes tomou cerveja em Ulm, que é a melhor cerveja do mundo, e disse cogito ergo sum, começou a confusão. Porque um gaiato chegou e perguntou, como assim? Aí começou, a fundamentação da Constituição começou lá, depois da cervejada da modernidade do Descartes. Então, são 3 pontos aqui. 1, como não deixar acontecer de novo? Já encerrava o discurso com isso. Entender o que aconteceu. E 3º, no que colaboramos, nós, comunidade jurídica, com isto tudo. Lato sensu e estrito sensu. Lato sensu, a dogmática jurídica que ainda acredita no livre convencimento, verdade real, essas fraudes. Os professores continuam ensinando essas fraudes nas faculdades. Agora, a polícia, a lei geral da polícia diz que o inspetor tem livre convencimento. Isso eu achei genial. Ninguém no mundo pensou nisso. E nós vamos colocar isso na lei geral das polícias. Não basta estar no Código de Processo. Agora o investigador disse, eu vou investigar. Não, eu não vou investigar. Afinal, eu tenho livre convencimento. Ponto. Não é? Nem recebo ordens. Por quê? Porque se eu tenho livre convencimento, por que eu vou obedecer ordens? Institucionalização disso. Eu disse para o Moro, em 2015, com juízes como você, que dizem que tem livre convencimento, ele dizia, mas eu tenho livre convencimento, diz assim, eu prefiro, sabe o que? O textualista do século XIX. Esse cara me dá muito mais garantias que você, porque você vai ajudar a destruir o direito. Em 2015, lá no debate do IBCCRIM, eu acertei. E estrito sensu. Estrito sensu. Estrito sensu, houve a colaboração via delação, parcela dos alguns advogados forneceram insumo, sem isso não teria avançado. Vamos confessar, vamos dizer o que as coisas são, dar nome às coisas, dar nome aos bois, mimoso, tal. Os bois têm nome. Na minha terra era assim, era o cacique e o leão, os 2 bois que o meu pai tinha. Apoio do Poder Judiciário, até do STF.
Olha agora o TRF4, como é que ele fundamentou a suspeição, pois ele tinha que ter feito isso desde o início. Pegou a teoria da aparência. Eles descobriram no TRF4 que não basta ser imparcial, tem que parecer ser imparcial. Aí foi genial isso, né? É lá do caso Larsen, né? Havia algo de podre no reino da Dinamarca e tem o caso Larsen no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Então, de novo, artistas políticos e mais da metade da gente do direito, 63%, Cacai, nós que entramos com as ações da presunção da inocência, são os 63% que eram contra a presunção da inocência, eram os mesmos 63% dos advogados que eram a favor da Lava Jato. O direito é o único lugar em que, se fôssemos médicos, nós estaríamos fazendo passeatas contra os antibióticos. Claro, porque o professor, hoje o aluno sai odiando a Constituição. Péssimo. O professor diz isso, o professor diz, Constituição serve para quê? Tem direitos demais. Isso nós estamos ensinando na faculdade. As faculdades de Direito, lato sensu, viraram uma fábrica de fascistas, de reacionários. E eu avisei, e vai voltar, aí que está. Eu avisei isso desde o primeiro governo, o Fernando Fernandes estava comigo, nós fomos lá, eu disse para o Dino e companhia, estava lá, Gleice e tal, disse assim, olha o que nós temos que fazer. Tais e tais, 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 tais. Bom, o governo é autossuficiente, você sabe que ele não ouve ninguém, ele não dá bola para ninguém, e depois de tudo que nós fizemos na Lava Jato, nunca, nenhum membro do governo chegou e disse assim, o que você acha sobre segurança pública? O que você acha sobre isso? Não, eles não precisam. Pode ter de novo. Então esse é o problema. Agora tudo começa com uma Kombi e depois vira uma frota de ônibus. Nós éramos uma Kombi enfrentando essa gente toda. Então eu volto ao ponto 1, como não acontecer de novo? Eu vou contar de novo a alegoria dos 3 barquinhos que eu contei para o Sérgio Moro. No debate, eu disse para o Sérgio Moro, já tinha um sujeito que vinha uma enchente e a água estava pelo meio das pernas, e aí veio um barquinho e disse, olha, vamos embora, a enchente vai com mais. Disse, não, Deus vai prover tudo, e ele não vai deixar de me faltar. E o cara foi embora. Depois a água estava por aqui, disse assim, outro barco, ele disse assim, Deus vai me salvar e tal. E veio o terceiro, ele estava com a água por aqui, assim. Aí ele disse, vamos embora, você vai se afogar. Eu disse, Deus, brum, brum. Morreu afogado. Chegou irritado, chegou no céu e chegou com os 2 pés para cima de Deus. E Deus disse então, que eu mandei 3 barquinhos e você é um imbecil. Ponto. E eu contei essa história dizendo que o direito, enfim, eu fiz uma metáfora que é mais ou menos o seguinte, era assim, ó, a primeira foi o mensalão, o primeiro barquinho, mas aí a culpa é nossa. Nós não pegamos carona no barco. A gente achava que Deus, entre aspas, proveria. Aí veio o segundo barco, os movimentos 2013. Muitos amigos meus se apaixonaram por aquilo e saíam, né, fazer passeatas de 2013. Assim, o ovo da serpente está ali, isso é um fascismo, isso vai dar merda. Depois, aí o terceiro, a Lava Jato. Aí vem a pergunta, será que nós pegamos mesmo esse barquinho? Talvez sim, talvez não. Eu gostaria de pegar o iate do Cacai. Mas o barquinho, por enquanto, é esse aí. Então nós temos que cuidar. Então a Lava Jato nasceu antes do lavajatismo. E a Lava Jato morreu, mas o lavajatismo não. Porque o lavajatismo é uma ideologia que é um corpus de representações que se fixa e prescreve de antemão que se deve agir e sentir como forma de construção do imaginário. Sabe por que eu decorei isso? Porque eu comecei a lecionar em 1981 e eu lecionava a cadeira de EPB na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E eu decorei
esse conceito de ideologia e nunca mais esqueci. E o lavajatismo é uma ideologia, é esse corpus de representações. Eu escrevi um texto há muitos anos, e quero agradecer, Xixo, pela oferta da fundação lá de fazer uma coletânea de tudo que eu escrevi nesses tempos todos, foram mais de 130 textos, provavelmente. Eu escrevi o texto A MDM, antes do Mensalão e depois do Mensalão. Avisava que ali vinha coisa, era o primeiro barco. Depois, antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, mostrando o seguinte: nós colaboramos com tudo isso, as faculdades colaboraram, nós temos que fazer, eu disse para o Dino, disse para toda a cúpula, assim, ó, ensino jurídico urgentemente, modificar reforma no judiciário, etc., senão nós vamos levar outro backlash. Aí vem um backlash da extrema-direita que vem forte. Então, a Lava Jato demoniza e cria o outsider, essa figura terrível do outsider, né? Jamais esses outsiders iriam para a política, seriam ficado no lixo, mas eles... Por quê? Porque a política é tudo ladrão, e aí, portanto, se você criminaliza a política, você desinstitucionaliza e entra forte o autoritarismo. Vem o tripé, MP, PJ e mídia. Que o Bernd Ritters, o velhinho, que o mais premiado da Alemanha, que escreveu o livro Die unbegrenzte Auslegung, uma interpretação ilimitada, chama de degeneração. O direito brasileiro foi degenerado. Então, como não deixar acontecer de novo? Primeiro, cuidar com o protagonismo. Entendeu? Não podemos ter protagonistas e apostar nisso. A democracia vai mal quando alguém é protagonista. Isso é que nem árbitro de futebol. Se ele apita bem, ninguém dá bola. Agora, se ele é o cara, vai dar confusão. Hoje nós dependemos do protagonismo do judiciário, do Alexandre de Moraes, que virou um popstar nesse sentido. Nós tivemos, Cacá, e quem mais esteve, Rochinha, na diplomação do Lula, ele foi mais aplaudido que o Lula. Foi ou não foi? Então, isto é um fenômeno. Aí vem toda a história. Cuidado. O atual presidente supremo disse que Sérgio Moro, tu estavas lá, eu também, no julgamento da suspeição, Rochinha, o que disse? Foram apenas pecadilhos. Tudo isto que o Jacinto mostrou aqui, isto ele mostrou só the dark side of the Petrobras. Tudo mais que foi dito aqui, pelo Tess por Todos, pelo Cirilo, tudo isto é pecadilho. Sérgio Moro cometeu apenas pecadilhos. Isso é um sinal, temos que cuidar. Então, se ocorrer de novo, teremos a mesma sorte? Teremos alguns ministros protagonistas que podem nos livrar disso? Podemos nós apostar nisso? Podemos acreditar? E eu vou contar uma coisa simbólica para vocês. O André de Felice é um advogado de São Paulo que está num grupo de WhatsApp comigo, num chamado com o Cacá, com garantismo e tal, tem um grupo WhatsApp, e ele descobriu uma coisa genial. Em 1966, o Aliomar Baleiro tem um voto que é acolhido à unanimidade pela primeira turma do STF em 1966, 2 anos depois da ditadura, implantação da ditadura, em que eles dizem: o artigo 226 é imperativo e não pode ser interpretado de outro modo a não ser colocar as pessoas, como diz o 226. Passaram 60 anos, 50 anos. E o STF diz que é apenas um conselho. Então, cuidado quando a gente fala sobre precedentes no Brasil. E cuidado com o MP que nada fez para conter os golpistas. Os golpistas, os radialistas de todo o Brasil, das rádios, pela manhã, diziam para dar o golpe. As pessoas na frente dos quartéis, não teve um promotor que fosse fazer uma denúncia pelo 282. Ali estava o crime.
Então, veja onde nós chegamos, o que nós fizemos. O Ministério Público é o guardião da democracia. Os 3 chefes militares, Juarez Cirilo, publicaram uma hermenêutica delinquencial no dia 11 de novembro, dizendo sobre o artigo 358, lá, parágrafo 1º, que nós fizemos, quem participou da comissão para fazer a lei do Estado Democrático de Direito, houve um momento que nós discutimos quando isso vai se voltar contra nós. Aí nós discutimos se vamos fazer um parágrafo dizendo não, será crime aquela manifestação, etc., que tiver interesse social. E os militares pegaram e fizeram uma distorção e disseram que aquelas pessoas que pediam o fim da democracia estavam sob interesse social. Esta é a hermenêutica delinquencial. Ela é caminho para o crime do 8 de janeiro, e só um procurador-geral da República forte, e que, lamentavelmente, ainda não foi indicado, que pode levar esta gente às barras dos tribunais. Não tenha dúvida disso. E se nós não fizermos isso, nós vamos pagar o mico e passar pano, como os alemães fizeram com o Putsch de 1923, quando Hitler, que era estrangeiro, que devia ter sido expulso, condenado a 10, 15 anos de prisão, passaram pano e ele ficou num castelo 6 meses e escreveu o Mein Kampf e quase destruiu o mundo. Nós corremos o risco de fazer o passapanismo dos golpistas de 8 de janeiro. Muito bem. Então, nós livramos da Lava Jato, que gerou o Bolsonaro, que gerou o 8 de janeiro, mas não estamos livres. Problemas. O mesmo que denunciei no debate com o Moro em 2015. Alguns probleminhas rápidos. Problema do Brasil, protagonismo judicial. Somos aqui advogados e nós estamos vendo parados, pouca gente resiste sobre o positivismo jurisprudencialista ou realismo jurídico. No Brasil não há mais leis. Existem teses, súmulas e enunciados. Se eu estiver exagerando, por favor, me denuncie imediatamente para o órgão responsável, os crimes epistemológicos. Eu sou réu, confesso, se assim entenderem. Segundo, as derivações disso. O Poder Judiciário constrói direito todos os dias. O precedentalismo. As pessoas se apaixonaram. Gente importante do processo se apaixonaram e disseram que os tribunais superiores são cortes de vértice. Cortes de vértice. Nós sofremos e eles de vértice. Captou o trocadilho? É o que deu na hora para tirar, né? Enfim, mas assim, cortes de vértice significa que os tribunais fazem para o futuro. O Brasil é o único país do mundo que faz precedentes. Precedentes não se faz, eles acontecem, são contingências. E nós construímos para o futuro, porque isso é construção de leis. E isto não é tarefa. Mas a gente gosta de vez em quando, principalmente quando tem algumas pautas fofas. E aí, né, Magda, pautas fofas, o ministro dá uma decisão fofa e depois ele dá-lhe uma pegada do tipo: STF autoriza bancos a retomar imóvel sem decisão. Mas ele acabou de dar uma boa decisão, digamos assim, dando, que é fofíssimo, dá 180 dias para pai de gêmeos. Mas quem vai ser contra essa bondade? Agora, claro, isso só funciona para funcionário público, claro, porque o cara do Bradesco não vai obedecer, mas nós achamos que a viúva pode tudo. E aí nós somos assim. Aí o juiz de garantias. O juiz de garantias vem o backlash do judiciário. O judiciário não gostou. O STF não gostou do juiz de garantias. Aí no Brasil, quando a gente não gosta, faz backlash. O legislativo faz backlash contra o judiciário, claro.
Como é que ele faz? Dizendo que vai tirar o poder de dizer por último, tal. E o judiciário faz assim, o legislativo apoia o juiz, aprova o juiz de garantias. O judiciário não gosta. Como não tem como dizer que é inconstitucional, ele faz o quê? Uma interpretação conforme a Constituição. Que não é. Por quê? Porque é texto e norma. Façam-se conforme aos leigos é algo que faz com que você adicione um sentido, mas não adiciona texto. Mas isto não pode ser assim. E assim por diante nós vamos. Prisão do júri. Lutamos, Cacai, lutamos. Lá, eu gastei um monte de grana nisso, porque nunca nem as passagens eu ganhei para isso. Fomos a Brasília, quantas vezes fizemos todo um constrangimento epistemológico para ganhar a presunção da inocência, que é um precedente. O ministro Barroso diz: vamos sopesar. De um lado, nós temos o quê? A soberania do júri. E do outro, a presunção da inocência. Este aqui vale mais. Logo, não valeu o nosso precedente, que nós vendemos a mãe e não entregamos, ainda bem. Passamos um fosso de jacarés para conseguir fazer isso. E o caso Francisco é emblemático. O Judiciário e o Ministério Público têm que responder para a nação numa entrevista coletiva para mostrar como um caso de um menino que é preso num emparelhamento por 5, 6, 7 gramas de maconha, pega 7 anos e esta causa vai para o Supremo Tribunal. Eu quero uma entrevista coletiva para que se diga como que isso passou pelo juiz, pelo promotor, pelo tribunal, e chegou no Supremo Tribunal. Como isso acontece? E aí nós estamos pensando, e a Lava Jato? Ela pode acontecer de novo? Pode. Eu estou dando os exemplos. Pode acontecer, sim, senhor. Disse o Fachin, inclusive, o ministro Fachin, disse aqui, já estou encerrando, ele disse que ele não conhecia desse habeas do Francisco, mas votava na tese. Uma tese sem caso. Nós conseguimos fazer isso. Votamos teses até mesmo sem casos. Então, é isso. Como todos os dias nós temos milhares de embargos declaratórios que são indeferidos por livre convencimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que alguém me traga um embargo declaratório já deferido, Guilherme, com base no livre convencimento. É tudo contra. Mas então vêm os processualistas amigos e dizem, mas o livre convencimento é uma vantagem porque veio para superar a prova tarifada. Como assim? Que vantagem? Você tem uma espécie de tarifação, que hoje é uma garantia, e aí você usa para destarifar? Que sentido tem isso? O que fazer, então, para não acontecer de novo? Bom, porque fomos surpreendidos com uma operação que causou 500 bi de prejuízo, os números não são meus, são do Procurador-Geral da República, 500 bilhões. Não são meus os números. A minha Lava Jato não surpreendeu. Eu peguei o primeiro barquinho. Agora, nós temos... E vou dizer aqui, eu não vou fulanizar, mas enquanto nós tivermos livros que dizem o seguinte: o juiz, quando forma sua convicção, ela pode ser verdadeira ou errônea, mas jamais falsa. Sim. Não vou fulanizar, mas eu vou dar outro, e agora de um jurista mais crítico. Vejam, preste atenção e vocês me digam se a Lava Jato não pode acontecer de novo. Preste atenção, vou ler devagarinho, por favor. Não vou dizer quem foi, mas o juiz é livre na formação de seu convencimento. Ele pode optar por aquela versão que lhe parecer mais conveniente. E vocês se queixam depois da Lava Jato? E as faculdades continuam fazendo isso? E um outro diz que sentença vem de sentire. E vocês se queixam da Lava Jato? Alguém se queixa da Lava Jato? E
e tem dúvida de que nós corremos risco forte com relação a isso? A mim isso não surpreende. Por isso, talvez eu tenha sido um dos primeiros a denunciar isso. E o que a gente precisa? Numa frase final, constrangimento epistemológico. Eu inventei esse negócio, está no meu dicionário, que é constrangimento epistemológico, para não precisar explicar, vamos dar o exemplo que o Bernd Ritters, o cara que ele não criou esse conceito, ele apenas fez um livro mostrando como o nazismo foi se instaurando, se crescendo, e ele diz por quê. No livro, uma interpretação ilimitada de unbegrenzte Auslegung. Eu chamo de uma interpretação não constrangida, para puxar a brasa para o meu assado. Aí ele diz, a doutrina não doutrinou. A comunidade jurídica foi conivente. E eu digo, só um constrangimento epistemológico que nós fizemos, Cacai, com todos. Todos os dias escrevendo, todos os dias indo, falando com todos os ministros, explicando um por um, todos os dias nós estávamos durante 3 anos e depois mais 1 ano e pouco só para suspeição do Moro, fazendo 3 livros, 4 só sobre isso, para constranger. É isso, Rochinha. Nós temos esse trabalho para fazer, para que a gente possa fazer como o Darim disse, o personagem, no final. Ele faz aquela entonação, né? Aí tem o dramático, né? Tipo júri, assim. Ele diz, blá, 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 para que nunca mais. Nunca mais. Essa é a nossa tarefa. Obrigado. Obrigada, Lênio, pelas suas reflexões, por nos colaborar com a nossa reflexão coletiva que vem sendo feita desde ontem. E, mais uma vez, agradecemos a sua palestra e a sua intervenção. Passo logo a palavra para o Pier Paolo Bottini, que dispensou a apresentação aqui do Lattes, cortou o Lattes, apresentá-lo como professor de Direito Penal aqui da USP, advogado, e é isso, né, Pierre? E grande amigo e colega desde os tempos da graduação. Você está com a palavra, Pierre. Está vendo? É isso. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao meu amigo Maurício Dieter e ao Xixo pelo convite de estar aqui discutindo esse tema importante, essencial, de revisitação da história do país. Queria cumprimentar os componentes da mesa, professor Jacinto, professor Lênio, minha querida Mariângela, e já ir, eu acho que direto ao assunto. Revisitar a Lava Jato, na verdade, é tentar entender, como o Lênio aqui disse, quais foram as condições materiais que permitiram aquilo chegar ao ponto que chegou, porque uma vez que a gente compreenda isso, a gente tem condições de alguma forma, não evitar, mas pelo menos avisar que há uma possibilidade de que isso possa voltar a acontecer e tentar trabalhar para que o Estado Democrático de Direito seja garantido. Para mim, sempre me pareceu que as condições materiais que possibilitaram a Lava Jato foram 3. Em primeiro lugar, um marco legal defeituoso, deficitário, problemático. Em segundo lugar, uma leniência institucional. E, em terceiro lugar, uma estratégia de divulgação, um conluio com alguns órgãos de imprensa. Em relação ao marco legal defeituoso, a gente sabe que o que possibilitou a Lava Jato, bem ou mal, foram 3 leis que foram aprovadas, uma em 2012 e 2 em 2013, no âmbito daquelas manifestações, o segundo barquinho que o Lênio citou aqui. A primeira foi a modificação da lei de lavagem de dinheiro, que ampliou brutalmente o rol de crimes antecedentes. A segunda foi a lei de organização criminosa, que fixou algumas regras de colaboração premiada de forma absolutamente defeituosa. E eu vou pegar aqui carona no que o Lênio falou, Lênio, mas talvez um dos maiores problemas dessa lei foi justamente na
enumeração do que poderia ser feito a partir de uma colaboração premiada. Porque aquela lei dizia ninguém pode ser condenado exclusivamente com base na colaboração. Mas não falava nada sobre decretação de medida cautelar e não falava nada sobre recebimento de denúncia. E o que começou a acontecer? O uso, e talvez esse tenha sido o maior problema da Lava Jato, o uso da narrativa do colaborador, só da narrativa, sem nenhuma dado de corroboração, para fazer busca e apreensão, para fazer prisão preventiva e para o recebimento de denúncia. E a gente sabe o que significa na vida de uma pessoa uma busca e apreensão, uma prisão preventiva e um recebimento de denúncia. Então aqui havia um primeiro grande problema, que era no marco legal. Ainda no marco legal, nós convivíamos com uma legislação obsoleta referente às medidas cautelares no processo penal pessoais. A gente ainda tinha a previsão da prisão temporária e ainda não havia um enfrentamento claro dos tribunais sobre a condução coercitiva. E a gente sabe que, bem ou mal, o que a Lava Jato fez com prisão temporária e condução coercitiva foi uma forma de constranger as pessoas para que elas colaborassem com a justiça. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós tínhamos um marco legal bastante defeituoso. Em segundo lugar, houve uma leniência institucional com aquilo que aconteceu. Porque havia, sim, um projeto político, como foi dito aqui pelo Jacinto, de procurador e de juízes, mas mais do que isso. Até porque a gente sabe que procuradores e juízes com projeto político no Brasil não faltam. O problema é que aquilo que foi feito naquele momento não foi obstado e não foi barrado por nenhuma das instâncias judiciais posteriores. O que a gente teve naquele momento? E o Jacinto sabe que advogou naquela época. Os tribunais reconhecendo a competência universal do juiz de Curitiba. Depois os tribunais mantendo medidas cautelares fundadas apenas em colaboração premiada. Depois os tribunais dizendo que ninguém podia questionar acordo de colaboração se não fosse o próprio colaborador. E quarto, revendo uma posição que inadmitia a execução provisória da pena e admitindo a execução provisória da pena. Então, isso de alguma forma criou, ou pelo menos manteve, um sistema de terror institucional. E, por fim, o terceiro ponto foi a cooptação da imprensa. Porque o que aconteceu na Lava Jato, que não aconteceu no Mensalão, porque no Mensalão o julgamento, e o Cacai lembra disso, se deu no plenário do Supremo Tribunal Federal com todos os órgãos da imprensa vendo ao mesmo tempo tudo o que acontecia. Não falo da instrução, falo do julgamento. E a cobertura, de alguma forma, ali, não havia uma disputa pelo furo, uma disputa pelo elemento sigiloso. Na Lava Jato, o que aconteceu foi uma troca clara e evidente de dados sigilosos por um apoio institucional. A gente viu por diversas vezes dados sigilosos vazarem na imprensa, justamente por meio de jornalistas que elogiavam aquela operação. Então, se a gente somar um marco legal defeituoso com uma leniência institucional e com uma cooptação de parte importante da empresa, evidentemente há exceções, e alguns jornalistas resistiram a isso, foi criado um sistema, como eu disse, de terror institucional, e eu peguei aqui uma citação do Foucault, assim, em que ele dizia que o grotesco é um dos procedimentos essenciais da tirania. A gente viveu o grotesco, a gente viveu uma caricatura de processo penal. Bem, agora eu acho que a gente também tem que entender o que aconteceu depois disso. A Lava Jato, em um determinado momento, começou a se desgastar. Aquela Constituição caiu, o sujeito caiu do prédio e morreu. Mas por que isso começou a acontecer? É claro que houve uma série de posicionamentos críticos, é claro que houve uma manifestação importante, inclusive de advogados. Agora, o interessante é que os tribunais e o Poder Legislativo começaram a reagir à Lava Jato cronologicamente depois do impeachment da Dilma Rousseff. Veja, depois do impeachment da Dilma Rousseff, o que aconteceu de significativo e fundamental? Em primeiro lugar, a aprovação do pacote anticrime, que foi importante. E por que ela foi importante? Porque ela, de alguma forma, colocou um freio à colaboração premiada. Estabelecendo, aí sim, eu acho que um dos dispositivos mais importantes previstos na lei de organização criminosa, que é: eu não posso condenar só com base na delação, mas eu também não posso mais medida cautelar e também não posso receber denúncia com base na colaboração.
Ou seja, a colaboração é o meio de obtenção de prova. O sujeito fala, mas se aquilo não tiver um dado de corroboração, nenhum direito pode ser cerceado, nenhuma medida pode ser tomada contra ninguém. Isso foi fundamental para restringir e para racionalizar. Em segundo lugar, houve uma reação jurisdicional. Os tribunais começaram a perceber esses abusos e começaram a, de alguma forma, enfrentar a Lava Jato. Então, tudo começa, por exemplo, com a decisão do Supremo, importante, do ministro Gilmar Mendes, que proíbe a condução coercitiva, que era algo evidente. Ou seja, se a gente diz que uma pessoa que está sendo investigada, ela tem o direito de ficar em silêncio diante do seu investigador, por qual motivo eu preciso forçar aquela pessoa a ir até aquela autoridade? Se aquela pessoa é levada para prestar um depoimento em nome da autodefesa, por que ela vai ser coercitivamente levada para exercer a sua autodefesa? Nunca fez sentido a coação coercitiva, a condução coercitiva do réu, do investigado. Eu posso fazer isso com uma testemunha, eu posso fazer isso com um perito, mas aquele que está sendo investigado, se o seu depoimento é um direito de defesa, evidentemente não faz sentido. É paradoxal eu for uma pessoa exercer a sua defesa. E veja, ainda que a condução coercitiva tenha sido afastada, a gente ainda vive hoje a condução coercitiva, por exemplo, em CPIs e em outras instâncias. Não acabamos totalmente com isso, mas a condução coercitiva foi um primeiro passo. Um segundo passo foi o reconhecimento da inconstitucionalidade da prisão temporária, que também não fazia sentido nenhum. Ou seja, ou eu tenho elementos para prender alguém preventivamente porque o sujeito está destruindo prova, ou eu não posso prender. Eu não posso prender alguém para averiguar. Eu não posso prender alguém para depois pensar se eu vou transformar aquilo numa temporária ou não. Uma outra decisão importante do Supremo, que também reduziu a Lava Jato, foi uma importante decisão que impediu, ou pelo menos permitiu, que o delatado falasse depois do delator nos processos penais. E a gente sabe que isso foi uma construção processual importante. Porque o que acontecia no processo penal? Eu estou respondendo a um processo penal e sou delatado. E o delator, que na verdade é um assistente de acusação, ele precisa falar antes de mim, porque ele está apoiando a tese da acusação, ele está apoiando o argumento da acusação. Então, cronologicamente, eu preciso falar depois dele. E isso foi importante também. E para ir por diante, as decisões que reconheceram a competência da Justiça Eleitoral e, por fim, a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da execução provisória da pena, mostraram que, a partir de um determinado momento, os tribunais perceberam que uma série de coisas estavam muito fora do lugar e começaram, então, a afastar a Lava Jato. E, por fim, então, houve uma mudança legislativa, houve uma postura, uma mudança de postura jurisdicional e, por fim, houve uma reação da opinião pública. E aí, por um motivo muito claro, quando foi identificado ou foram vazadas aquelas mensagens do Telegram dos juízes e promotores. A partir daquele momento, mesmo aqueles jornalistas mais comprometidos, para usar as palavras do Lênio, ficaram constrangidos em continuar defendendo uma operação que claramente, naquele momento, era e se mostrou um projeto político. Agora, a gente voltou para um clima de normalidade institucional, e aí que eu quero insistir. Não, a gente não voltou. Eu acho que ainda que os tribunais, ainda que o legislativo tenha revisto a lei, ainda que os tribunais tenham, de alguma forma, contribuído para apontar as arbitrariedades, ainda que o vazamento das mensagens tenha mexido com a opinião pública, a gente ainda está longe de uma normalidade institucional. E eu falo isso por quê? Porque, embora uma parte daquilo que aconteceu possa, nesse momento, parecer fazer parte da história, a gente ainda convive com um sistema penal absolutamente colonial, absolutamente desigual, absolutamente preconceituoso. Não dá para falar numa normalidade institucional se a gente vive num país que tem mais de 800 mil presos. Não dá para falar em normalidade institucional se a gente reconheceu a inconstitucionalidade da execução provisória da pena para alguns crimes, mas para o crime daqueles
de uma determinada camada da população, que muitas vezes são submetidos ao tribunal do júri, a execução provisória da pena continua. Eu não posso dizer que eu tenho uma normalidade institucional num país em que eu mantenho a criminalização do uso de drogas, o que na prática significa colocar na prisão as pessoas que vivem nas periferias, porque a quantidade de droga que elas carregam, se comparada com a quantidade de drogas que carrega alguém que não mora na periferia, a abordagem policial vai transformar aquele sujeito em traficante e esse que mora nos jardins em um mero usuário. Eu não posso entender como uma normalidade institucional um país em que eu prendo uma pessoa que furta R$300 e não admito o princípio da insignificância e continuo olhando para um crime fiscal e dizendo que R$20 mil é insignificante. E o que me chama a atenção, e aí sim, e aí para falar mais uma vez em constrangimento, é o silêncio que a academia, que os seminários e que as discussões fazem em relação a esses temas. A gente tem uma desigualdade, uma violação da isonomia estrutural na prática do nosso processo penal. Mais uma vez, a gente tem uma desigualdade clara no âmbito da aplicação da lei de drogas, no âmbito da execução provisória da pena, no âmbito do princípio da insignificância. E veja, mesmo no âmbito do direito penal tributário, onde o sujeito que tem dinheiro, que pratica o crime tributário, ele a qualquer tempo paga e extingue a punibilidade, e aquele que cometeu um furto, ele pode pagar o que ele quiser, ele pode restituir o que ele quiser, que ele continua convivendo com o processo penal. Agora, a resposta não é a resposta da Lava Jato, e dizer eu vou aumentar a régua e vou usar a arbitrariedade que é praticada contra o pobre, também contra o rico. A lógica tem que ser o contrário. O benefício que eu tenho para a classe superior, eu preciso estender para todas as classes. A extinção da punibilidade mediante o pagamento devia ser estendido para os demais crimes patrimoniais. O conceito de insignificância tem que ser alterado. Enquanto a gente conviver com uma desigualdade, uma falta de isonomia estrutural, brutal e inexplicável, a gente vai continuar criando um caldo de cultura, um desconforto, uma revolta em boa parte da população, que de alguma forma é combustível para novas formas de fascismo. Essas pessoas percebem essa desigualdade, essas pessoas percebem esse tratamento desigual. E essas pessoas, quando são confrontadas com isso, a resposta que elas querem é mais direito penal, porque se eu tenho direito penal contra mim, eu quero direito penal contra todo mundo. Então, se a gente continuar deixando de falar sobre isso, se a gente continuar silenciando sobre isso, a gente vai contribuir com esse estado de coisas que vai levar, sim, a novas lava-jatos. Então, ou a gente olha para o nosso direito penal, vê todos os problemas, e eu falava isso com o Maurício Dieter outro dia, essa falta de isonomia, e de alguma forma aponto para isso, e procuro soluções, mais uma vez, não que estendam a arbitrariedade para todos, mas que democratizem esse direito penal e essa forma de tratamento para todas as pessoas, ou a gente vai continuar com um sistema que vai levar a novos fascismos. Não lembro quem dizia que o fascismo, na verdade, não morreu com o Hitler, não morreu com Mussolini. Ele continua vivo e ele faz parte da humanidade. E se a gente não lidar com isso e não combater isso cotidianamente na sala de aula, em seminários, a gente vai voltar, e vai sim, Lênio, como você diz, vai ter uma nova Lava Jato. Então a gente precisa olhar para os problemas do nosso direito penal, olhar com franqueza, com transparência e tentar superar isso, porque senão, se a gente continuar em silêncio, se a gente continuar achando que está tudo bem ter 800 mil pessoas presas, a gente, infelizmente, está criando um caldo de cultura que vai possibilitar novas formas de fascismo, não só no direito penal, mas também no direito, nos espaços políticos eleitorais, o que é muito, muito triste. Então, agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigada, Pierre, pela sua brilhante palestra, sua brilhante intervenção, fechando aqui essa
essa penúltima mesa desse evento. Eu agradeço de novo o Jacinto, o Lênio, o Pier, pela participação, pela presença, pelas colaborações. Agradeço o Dieter pelo convite e, imediatamente, sem intervalo, a gente já passa para a mesa de encerramento aqui do evento. Obrigada.